Mais uma tragédia na nossa cidade. Um empresário é morto perto da casa dele, no Grande Colorado, região de Sobradinho. Ninguém ainda foi preso. Quem tem os detalhes é a Ariane Bittencourt. Ari, boa noite a você, bem-vinda. Obrigada, Henrique. Boa noite também a você e a todos que nos acompanham. Olha, esse crime lamentável aconteceu nesta manhã, era por volta das 7h50 da manhã, lá em Sobradinho 2, quando o Silvio Ronaldo, de 57 anos, estava saindo de casa para uma caminhada. Segundo testemunhas, vizinhos ali dele, ele tem o costume de fazer um exercício físico ou tinha pelas manhãs. Quando fazia a mesma coisa hoje, algo diferente aconteceu. Pouco depois de deixar a casa dele, ele foi abordado, Henrique, por um veículo onde havia uma quantia que a polícia ainda não sabe dizer quantas pessoas eram, de criminosos. Um deles atirou e um tiro apenas, Henrique, certeiro, acabou atingindo o Silvio e ele morreu no local. Segundo o relato de moradores do condomínio onde ele vivia, ele ainda tentou fugir para dentro de casa, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos e morreu ali mesmo no local, Henrique. Ô Ari, nesse momento da investigação, a Polícia Civil tem o entendimento de homicídio ou tem o entendimento de latrocínio, que seria a morte seguida de um roubo, ou roubo seguido de morte? Levaram alguma coisa do empresário, não? Pois é, Henrique, não levaram nada. No primeiro momento, a polícia militar, assim que foi acionada, entendeu que aquilo podia ser um latrocínio, né? Um roubo seguido de morte. Mas a Polícia Civil entrou no circuito logo depois, a 35ª Delegacia de Polícia está investigando e, segundo o delegado, o caso é tratado como homicídio, já que nada foi levado desse empresário. Eles estavam com alguns pertences e lá mesmo tudo isso ficou, nada foi levado dele, por isso para a polícia esse caso é um homicídio. Agora, Ari, hoje pela manhã, já acompanhando esse caso, eu recebi no meu zap uma informação dizendo que ele poderia ter dívidas. Isso se confirmou? E se isso se confirmou, aí podemos pensar num acerto de contas, talvez, não sei. Exatamente, Henrique. Na verdade, até o momento, isso não se confirmou, mas essa é uma hipótese que ainda está sendo apurada pela Polícia Civil, que não descarta que ele tivesse algum tipo de dívida ou mesmo que tivesse cobrado a dívida de alguém que não gostou e quis, então, cometer esse crime contra ele. Fato é que ele era dono, né, Henrique, de um restaurante localizado aqui na 114 Norte, restaurante bastante famoso, inclusive, pela comida, bastante conceituado, e era um restaurante de tradição. A polícia acredita que alguém poderia ter uma dívida com ele ou que ele poderia estar devendo alguém. Essa pode ser uma hipótese, já que nada foi levado, já que ele foi morto com um tiro certeiro, já que foi morto por alguém que entendia e sabia da rotina dele, que pela manhã ele costumava sair de casa ali na região de Sobradinho 2 para caminhar. Então são pontos que ainda precisam ser ligados, mas essa hipótese do acerto de contas, por enquanto, é bastante forte e a polícia não descarta. Bem, a polícia mantém a investigação, é claro. Quem puder ajudar, pode ajudar no Disque Denúncia 197 com algum tipo de informação. É sempre importante a denúncia, não é mesmo, Ari? Mas a polícia já adiantou se tem câmaras de segurança na região que podem ajudar na investigação ou ainda não, Ari? Tem sim, Henrique. Essa é uma região de condomínios ali em Sobradinho 2. Quem conhece aquela região de Brasília sabe muito bem do que a gente está falando. Em geral, os próprios condomínios têm câmeras de segurança, as casas também. Então, a polícia espera que, tendo acesso a essas imagens, coisa que deve acontecer aí de maneira mais completa entre hoje e amanhã, ela possa ter a identificação dessas pessoas. Existem ainda algumas perguntas sem resposta. Como eu disse no começo, a polícia não sabe quantas pessoas
estavam nesse carro. É preciso também que se entenda de que maneira esses criminosos nesse veículo chegaram até praticamente a porta da casa desse empresário, se houve alguém que facilitou a entrada, se eles burlaram algum tipo de esquema de segurança, e as câmeras de segurança, bem como os relatos de testemunhas que já estão prestando depoimento, devem ajudar a polícia a trazer essas informações e respostas no mais breve tempo possível. Mas enquanto isso, fica, como você disse, o pedido para a população, caso alguém saiba do que aconteceu, as circunstâncias desse crime, conheça quem são os criminosos ou viu algo diferente acontecendo, que faça uma denúncia anônima através do 197. Um caso realmente muito triste, e já tem, inclusive, Henrique, muitos colegas, muitos amigos desse empresário prestando solidariedade nas redes sociais, dizendo que ele era alguém bastante trabalhador, que não tinha envolvimento com coisas erradas, que realmente deixa um legado positivo, e torcendo para que a justiça seja feita o quanto antes. Ari, há informações da data do enterro, velório? Henrique, por enquanto não, tudo isso vai depender da liberação do corpo, que ainda está no Instituto Médico Legal. Ele passa por alguns exames, a polícia faz as análises que precisa fazer, assim como os médicos legistas, e só depois a família, na verdade, pode de fato receber esse corpo para enterrá-lo. Por enquanto, não há confirmação de data e local de velório e enterro. Importante, ainda ninguém foi preso nesse caso. Então, se você sabe de alguma coisa, diz que denúncia 197. A vítima vai aparecer aí na sua tela já já, é o Silvio, um empresário, dono de um restaurante bem conhecido aqui na Asa Norte, em Brasília. E se você sabe de alguma coisa, ajude a polícia na investigação. Repito, ninguém ainda foi preso. Não se sabe se na aproximação desse carro tinha apenas uma pessoa que para o carro e dá um tiro certeiro no Silvio, ou se esse carro chega com uma, duas ou mesmo 3 pessoas e um deles atira e mata o Silvio ali mesmo, pertinho de casa, na região do Grande Colorado, em Sobradinho. Se você sabe de alguma coisa, diz que denúncia 197. Ao vivaço, no Cidade. Ariane Bittencourt, valeu, Ari.